Seja bem-vindo, seja bem-vinda à comunidade da herança e eu quero convidar você a se inscrever neste canal, a compartilhar, a comentar, clique no sininho para receber notificações quando postarmos outro vídeo e que Deus possa abençoar a sua vida, enriquecer o seu coração. O nosso tema neste dia é perigo e propósito e eu gostaria de ler um salmo de Davi. Nosso tema, perigo e propósito, baseado no Salmo de Davi, 57, na versão NVI. Salmo 57, versão NVI, diz assim: Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Este é um salmo que foi escrito por Davi quando ele estava fugindo de Saul, o rei de Israel que estava procurando Davi para matá-lo. Davi fugiu e então ele se escondeu numa caverna. Foi para aquela caverna e lá ficou. A caverna era um lugar escuro, um lugar sem saída. O inimigo poderia encontrar Davi e o destruir a qualquer instante. E algumas situações da nossa vida também nos ameaçam. E às vezes a gente se sente tão ameaçado que a gente tem que fugir, a gente tem que correr, a gente corre, a gente vai para algum lugar de refúgio. Às vezes é o nosso próprio quarto, às vezes é o nosso próprio coração. Algumas situações nos ameaçam em relação aos nossos relacionamentos, em relação à nossa família. Outras situações nos ameaçam quanto à nossa segurança pessoal. Quem vive numa cidade grande, às vezes fica afligido por causa da sua segurança pessoal. Outras nos ameaçam quanto à saúde, seja a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, ou a saúde de alguém a quem nós amamos, alguém que às vezes depende de nós, alguém a quem nós queremos bem, um amigo, um filho, um pai, um esposo, uma esposa, um avô, uma avó, enfim, alguém que a gente ama, é ameaçado. Então o nosso coração se sente tão atribulado que a gente corre e a gente quer sumir, a gente quer se refugiar em algum lugar. Nós entramos numa caverna. Muitos de nós, então, estamos vivendo nesta caverna. Estamos experimentando esta realidade de medo, essa realidade de perseguição, essa realidade em que alguém diz coisas que não são verdade a nosso respeito. Davi se sentiu assim e o risco para ele era o risco da própria vida. Essa caverna é uma caverna de silêncio, é uma caverna de desesperança. Algumas vezes, essa caverna se expressa na depressão, numa revolta também do nosso coração. Essa caverna se expressa nas tentativas que fazemos de solucionar um determinado problema e não conseguimos ver um horizonte que nos traga esperança. O nosso sentimento, então, é como o de Davi, como se estivéssemos cercados de leões terríveis que se manifestam à nossa volta, pelas situações ou pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que Davi fez nessa situação? Davi buscou a Deus. Quando você lê esse texto, você vai notar que Davi ele se dirige a Deus.
quando as alternativas humanas não eram mais viáveis, Davi, de uma caverna da alma, ele clamou a Deus. Diz lá o versículo 1 e 2: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Então, no meio do perigo que ele está passando e todas as situações da nossa vida que nos tiram da nossa zona de conforto, nos parecem perigosas. Às vezes é uma mudança. Qualquer coisa que vem e nos ameaça naquilo a que estamos acostumados, que nos tira a paz, nos parece perigoso, nos parece difícil de ir adiante. Mas então Davi fala assim: olha, Deus, o Senhor, é aquele que vai cumprir em mim o teu propósito. Ele decidiu se refugiar no fato da misericórdia de Deus, de que Deus é misericordioso. Ele foi com o coração e a alma à presença de Deus. Ele foi buscar a Deus. E ele decidiu que, se a caverna em que ele estava era escura e a sua situação era complicada, havia perigo ali naquela situação, ele tinha de refugiar-se em Deus e confiar na palavra de Deus e no fato de que Deus tinha um propósito para a sua vida e que Deus cumpriria o seu propósito na sua vida. Então ele clamou a Deus. Isso nos fala de uma expressão clara diante de Deus sobre a sua aflição, sobre os seus temores e sobre as suas dores. Deus está chamando você a falar da mesma forma com Ele. Ele decidiu crer que Deus tinha um propósito para a sua vida. Ele poderia não entender todo o propósito de Deus, mas ele podia confiar na misericórdia de Deus. Então, o que Deus está lhe dizendo hoje? Em primeiro lugar, Deus está dizendo a você: confie em mim. Confie em Deus para além da sua caverna de dor, da sua dúvida, do seu sofrimento, da sua depressão ou sobre qualquer situação que esteja cometendo a sua vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Assim como Davi, talvez você ainda não entenda como isso funciona ou como se fará real na sua vida particular. Mas Deus tem propósitos para a sua vida. Então, ao final, Davi encontra alento nessa certeza. Ele diz assim: meu coração está firme, ó Deus. O meu coração está firme. Eu cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma. Acordem, harpa e lira. Eu vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Ele decide que a sua vida não está terminada. E ele firma o seu coração na fé em Deus. Ele decide que será útil, que ele será útil em anunciar uma mensagem de vida. Uma mensagem que tem a ver com ele, mas que também será um louvor para Deus diante dos outros e uma manifestação do poder e da misericórdia de Deus para outras pessoas. Então, o convite de Deus para você hoje é que você faça o mesmo. O convite dele para você é que você creia e receba a palavra de Deus. E que você receba a Jesus como o Senhor absoluto da sua vida. Que você se arrependa dos seus pecados e que você entregue o seu coração e a sua vida a Ele. O convite dele é que você volte para a sombra das suas asas. Que você coloque a sua confiança na palavra de Deus. Ele quer guiar e quer sustentar a sua vida. E ao final deste vídeo, eu quero convidar você a ouvir algumas canções que estão no link abaixo deste vídeo. Eu creio que você será muito abençoado com tais canções. Temos também um link para alguns materiais que podem edificar a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer
por cada um que tem a oportunidade de ouvir a tua palavra, de ler esse salmo de Davi, que nos foi deixado, Senhor, como edificação para a nossa vida. Que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que nos ouvir. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor abençoe talvez aqueles que precisam ter um encontro com Cristo Jesus. Que o Senhor possa providenciar para eles este encontro. Talvez estas pessoas, ou esta pessoa que nos ouve e que precisa receber a Jesus em sua vida, possa orar e dizer: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida. Te peço que o Senhor venha morar no meu coração, que o Senhor me envie o teu Espírito. Me arrependo dos meus pecados e creio na tua palavra, que diz que o Senhor morreu por mim na cruz, pelos meus pecados. E creio, ó Pai, na tua palavra, que diz que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. Então eu te peço que o Senhor me dê nova vida. E talvez, ó Pai, alguém que esteja nos ouvindo, que precise neste dia de alento para o seu coração, que esteja vivendo numa caverna, eu te peço, ó Pai, que o Senhor haja no seu coração, haja na sua vida, haja nessa situação que essa pessoa está vivendo e possa libertá-la, Senhor, e dar a ela, Senhor, um coração firme para se firmar em Ti, que o Senhor mostre a Tua misericórdia e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por nos ouvir. Curta este vídeo, compartilhe, comente, clique no sininho, clique também nos links que nós temos abaixo. Espero que você seja muito edificado. Muito obrigado. Deus lhe abençoe.